Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos começar o primeiro vídeo de uma série um pouco mais técnica, onde eu quero mostrar para vocês alguns vídeos, serão 5 vídeos, falando de 5 vistos diferentes. Os vistos que a gente tem mais afinidade, que a gente mais trabalha aqui dentro do escritório. E eu vou começar hoje com um vídeo que é a minha paixão, é a minha especialização, é onde eu mais tenho experiência trabalhando em cima dele, que é um visto que a gente já trabalha há muitos anos, são os vistos que eu mesmo cuido junto ao consulado brasileiro, porque esse visto só pode ser aplicado no seu país de origem, salvo algumas exceções nos quais você tem que pedir um outro visto antes para vir para os Estados Unidos no seu passaporte europeu, geralmente o país que tem a dupla cidadania, né, em alguns casos, que é o visto E2. Vamos falar hoje sobre visto E2, eu vou trazer para vocês o máximo de informação que eu conseguir trazer aqui para vocês. E, obviamente, o último vídeo dessa série vai ser para as pessoas tirarem dúvidas. Então, se eventualmente você tem alguma dúvida, restou alguma dúvida sobre este vídeo, este visto específico, deixa aqui nos comentários. No nosso último vídeo da série, eu vou selecionar as principais dúvidas e vou responder todas elas baseadas naquele questionamento. As principais, talvez algumas que sejam mais simples, a gente não vai ter tempo hábil de responder todas, mas as mais interessantes a gente vai responder sim, tá bom? Vamos para o whiteboard, vamos explicar esse visto E2 para vocês, do que se trata. Bom, o visto E2, para quem é assinante do nosso canal, sabe porque eu falo bastante dele, é um visto que é concedido para quem tem geralmente dupla cidadania, porque ele não é aplicável ao brasileiro. É um visto para quem tem cidadania de países com tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Geralmente os países europeus quase todos têm, Portugal infelizmente não tem mais. Quem já viu no último vídeo sabe que Portugal está na reta de conseguir, aí, possivelmente no primeiro semestre de 2019, a assinatura desse tratado, e talvez poderá fazer parte desse benefício para quem é cidadão português. Mas vamos falar então sobre o E2, cujo requisito principal é que a pessoa tenha cidadania de país com tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Então, quem pretende aplicar o visto E2, a primeira coisa é que ele tome esse cuidado, ele veja se o país do qual ele tem a cidadania faz parte desse tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Se você tem dúvida, faça uma pesquisa no site oficial da imigração, uscis.gov, e vocês vão ver quais são os países que têm o tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Muito comuns são os países as pessoas que têm cidadania italiana, espanhola, polonesa, até paraguaia, argentina, chilena, colombiano, todos eles têm esse tratado. Infelizmente o Brasil também não tem, tá? Segundo requisito para quem pretende pedir o visto E2. O visto E2 é um visto de investimento, então ele requer que você faça um investimento nos Estados Unidos. Não pode ser um investimento qualquer. Você tem que caracterizar esse investimento em algumas situações. Primeiro, esse investimento tem que gerar a você algum tipo de risco de perder o investimento que você fez caso o seu visto seja negado ou caso você não continue esse tipo de empreendimento. Qual é esse valor? Não existe. Quando você olha a regra para o visto E2, você vê que ele fala sobre o valor substancial. O que é substancial? O que é substancial para você? O que é substancial para o Abílio Diniz, por exemplo? O que é substancial para o Jorge Soros? Né? São valores totalmente diferentes, são valores que a gente não consegue precisar. Mas eu consigo dizer para vocês que algo em torno de 120 a 150 mil é um número razoável, é um número bem visto para quem pretende fazer esse tipo de investimento. Poxa, Daniel, mas eu não tenho esse dinheiro. Gente, cuidado. Eu vejo muita gente querendo fazer o visto se adequar à pessoa, e não é bem assim que acontece.
Você não consegue simplesmente manipular uma situação de um determinado visto e achar que esse visto vai se encaixar em você. É você que tem que ter as condições que se encaixam no visto, não o contrário. Senão, você acaba caindo numa série de conversas de pessoas que não têm a menor experiência e querem conduzir você para pegar o seu investimento, ou de repente criar aí uma situação de conforto no seu ouvido para que você faça um determinado projeto que a gente sabe que não vai dar certo. Então cuidado quando vocês fizerem, lembrem sempre que é você que tem que se encaixar nos requisitos e não você fazer com que os requisitos se amoldem para se encaixar em você. 120 a 150 mil dólares é uma questão bacana para um E2? É. O que eu costumo sugerir para os meus clientes? Invistam, realmente gastem pelo menos 80 a 90 mil dólares gastos, realizados. O resto deixem em fluxo de caixa, em capital de giro. Gastem efetivamente 80 a 90 mil dólares. Ah, mas eu vou abrir um escritório de prestação de serviço. Eu não tenho como gastar 80 a 90 mil dólares. Possivelmente seu visto vai ficar fragilizado. E se você for montar uma coisa bacana, do jeito que deve ser montado, real, alugando um ponto bacana, escolhendo um lugar bacana, fazendo uma campanha de marketing bacana, realmente investindo no seu negócio, você vai sim gastar em torno de 80 a 90 mil dólares com mesa, equipamento, marketing, contratação de profissionais, contratação de mão de obra, seleção de pessoas, cadeiras, sistema informática, tudo isso vocês vão acabar gastando sim em torno disso aqui e o resto vocês deixam como fluxo de caixa, certo? Vamos lá. Tem pessoas que me perguntam, posso fazer um investimento em franquia? Cabe franquia para visto E2? Cabe. É uma coisa boa? Talvez. Eu, particularmente, tenho um perfil empresarial diferente de algumas pessoas. Eu não gosto de me sentir atrelado, eu não gosto de me sentir de mãos atadas para poder fazer absolutamente nada que se refira a negócio, porque eu sou muito agressivo nessa questão. Eu crio muita coisa, eu tenho ideias, eu quero executar essas ideias, eu quero tirar do papel e fazer acontecer. E quando você tem uma franquia, você fica atrelado ao franqueador. Você precisa da autorização desse franqueador para você fazer qualquer um dos passos. E outra, você tem esse franqueador sempre te direcionando. Se ele for uma pessoa extremamente agressiva, um super empreendedor, uma fera em negócio, excelente, seu negócio vai para cima. Se ele não for, se ele se acomodar ou se ele colocar isso na mão de uma terceira pessoa que é mais comedida, ele acaba estrangulando o seu potencial e o seu negócio também. Eu já vi muito isso acontecer. Então, eu gosto de franquia? Depende. Tem pessoas que não têm perfil agressivo e eu mesmo direciono esse cliente. Olha, é melhor você ir para uma franquia porque pelo seu perfil, pela sua experiência de vida, é melhor você estar em algum lugar onde você vai ter aí um balizamento profissional e técnico que vai te direcionar. Mas se eu pego um empresário, se eu pego um empreendedor, se eu pego uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, mais ousado, uma pessoa que sabe onde ele está colocando o pé, que conhece de mercado, que conhece de marketing, que conhece de empresa, eu não vou colocar nunca essa pessoa numa franquia, porque eu sei que essa pessoa tem uma capacidade muito maior de empreender e de crescer do que ficar atrelado a um contrato que vai amarrá-lo por muito tempo. Certo? Vamos lá. Quem pega o visto E2? O visto E2 ele é estampado no seu passaporte de origem de cidadania. Então vamos imaginar que você seja cidadão italiano. Vamos explicar aqui só para funcionar, que muita gente me faz essa pergunta. Vamos dizer, você é um cidadão italiano. Certo? Aí muita gente diz para mim, Daniel, eu sou cidadão italiano, mas a minha esposa ainda não pegou o passaporte. Então vamos colocar aqui, você, esposa, filhos. Sua esposa, brasileira. Seus filhos,
brasileiros e italianos. Vamos dizer que eles têm o passaporte, tá? Vamos dizer. O seu visto E2 vai ser estampado no seu passaporte italiano. E da sua esposa, ela não tem cidadania italiana. E aí, como é que funciona? Ela pega também, porque esse visto ele é estendido ao cônjuge e filhos menores de 21, solteiros e não emancipados. Então a sua esposa vai ter o E2 estampado no passaporte brasileiro dela. Poxa, Daniel, ela pega E2 também? E2, exatamente igualzinho o seu. Igualzinho, tá? Ela fica atrelada à sua empresa? Não, não fica. Você sim, ela não. E seus filhos? Vai estampar no brasileiro ou no italiano? Você escolhe. E se ele tiver só o brasileiro, não tiver pedido cidadania italiana? Vai estampar aqui. E se eles tiverem só o italiano? Vai estampar aqui. Não importa, certo? Então, aplicante, cônjuge, filhos menores de 21, solteiros, não emancipados. Entenderam? Vamos lá. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam. Qual é o tempo de um visto E2? Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. O visto E2, ele por dispositivo legal, ele é um visto bienal. Então, 2 anos é o seu status dentro dos Estados Unidos. Sempre. Na hora que você entrar, visto E2, eles vão te dar 2 anos. Ocorre que o visto vem de 5 anos. Certo? Então você vai ter um visto de 5 anos e um status bienal. Sempre. Cada vez que você entrar e sair, entrar de novo, 2 anos durante esse período aqui. É um visto que te dá green card? Essa é uma pergunta que todo mundo me pergunta. Não, o E2 não dá green card. Nunca. Raríssimas exceções, existe a possibilidade, mas não. Vamos colocar como via de regra, não. Visto E2 não dá green card direto, tá? Você precisa mudar esse visto E2 para um outro visto que vai lhe dar o green card. Geralmente as pessoas fazem 4 anos e meio, 5 anos, 4 anos, é onde as pessoas começam a se preocupar um pouco com isso, e aí a pessoa vai analisar essas circunstâncias que ela tem, junto com um advogado, e essa pessoa vai te direcionar no melhor caminho possível para você seguir com o seu green card juntamente com os seus filhos. Mas é um outro visto, é uma outra situação que não é causada pelo visto E2, tá? Talvez o visto E2 te dê condições para você pedir o seu green card aqui através de um outro visto. Talvez ele te dê um tempo de Estados Unidos, uma experiência internacional trabalhando, talvez ele crie alguma circunstância que ao longo desses 4 anos e pouco ele consiga aqui te trazer uma condição para você mudar de visto que vai te dar o seu green card. Certo? Bom, vamos falar de outra questão que muitas pessoas me perguntam. Acesso a crédito nos Estados Unidos para quem tem visto E2. Já aconteceu algumas situações em que as pessoas me dizem, olha, eu tenho aqui 150 mil dólares que eu vou investir no meu visto e eu quero, se meu negócio crescer, eu posso ter acesso a crédito? Gente, eu fiz um vídeo há um tempo atrás contando como funciona crédito nos Estados Unidos, como funciona credit score nos Estados Unidos. Eu vejo N pessoas oferecendo facilidades, prometendo, não, pode ficar tranquilo, na hora que você pegar o seu E2 você vai ter acesso imediatamente a créditos aqui, você vai ficar rico e vai ficar milionário e a coisa vai funcionar. Eu não gosto muito, às vezes eu dou dura nos nossos clientes, porque eu acho que é importante botar o pé no chão. Tá? Você não vai ter acesso a crédito nos Estados Unidos, ou pelo menos o crédito que você imagina, porque as pessoas imaginam, poxa, eu vou para os Estados Unidos e vou pegar crédito a 2% ao ano com uma facilidade muito grande. Não é bem assim. Para você ter acesso a crédito com esses números que muitas vezes as pessoas passam para você, eu inclusive já peguei crédito nisso, mas demorou para eu conseguir chegar nisso. Nós estamos falando aí em pelo menos 3, 4, 5 anos de um histórico de pagamento, mais um credit score alto, porque são coisas diferentes, tá? Você ter um credit score
de 750 e não ter histórico de pagamento, dificilmente você vai conseguir um aporte financeiro, muito menos em nome de uma pessoa jurídica, que ela só vai começar a ter acesso a alguns limites 2, 3 anos depois que ela existe. Então, se você vem para os Estados Unidos contando com uma proposta de crédito para você desenvolver o seu negócio, isso é loucura. Não faça, porque você vai ter problema. Venha com recurso próprio, venha programado, venha orientado. Converse com pessoas que entendam daquilo que está falando, porque elas vão te direcionar com experiência. A gente vê todos os dias algumas orientações que não têm o menor sentido. Para quem trabalha há 20 anos com isso, você olha coisas e fala, meu Deus, como é que essas pessoas estão falando um negócio desse que a gente sabe que não pode, não vai acontecer em hipótese alguma. Não existe isso no mercado. Né? A gente vê promessas de algumas franquias, algumas franqueadoras oferecendo coisas, oferecendo créditos. Não, na hora que você compra a minha franquia, você vai ter acesso a limites de créditos em banco, porque a minha franquia tem muitos anos de experiência. A franquia sim, mas quem vai fazer o levantamento financeiro não é a franqueadora, é você. É no seu Social Security, que inclusive você vai pegar depois que você pegar o seu visto E2. Você chega nos Estados Unidos com o seu visto E2, entra com um pedido de Work Permit, pega o seu Social Security e perfeito, toca a sua vida. Constrói o seu crédito. Tempo, habitualidade, pagamento em dia, certo? Não existe milagre de crédito aqui. Bom, vamos falar uma outra coisa que é importante para vocês, que eu acho que pode ser bastante relevante. Alguns exemplos. Quem é inscrito no nosso canal já assistiu uns vídeos atrás, que eu coloquei 4, 5, 6 vídeos, contando alguns casos de sucessos de E2, onde nós juntamos a nossa parte, que é desenvolvimento de mercado e desenvolvimento de empresas, implantação, seleção de negócios, escolha de ponto, escolha de estrutura, escolha do perfil do cliente para aquele determinado negócio, esse direcionamento, juntamente com a parte de visto, com a qual nós trabalhamos aqui. O Robert, meu sócio, faz há 45 anos, eu há 14, o Jason há 28. Então é uma grande experiência que a gente junta para somar forças, tanto na parte empresarial quanto na parte de assessoria jurídica, que a gente consegue estruturar tudo dentro de um mesmo negócio e oferecer para os nossos clientes o equilíbrio entre uma parte e outra, que é importantíssimo, tá? Então, quando você for fazer a aplicação de um negócio, lembra que vocês precisam analisar algumas situações. Nesses cases de sucesso de aplicação do visto, vocês vão ver algumas coisas em comum. Primeira delas, vocês vão ver algumas coisas em comum entre esses cases. Entre elas é a análise do perfil do cliente. Isso é uma coisa muito importante. Não só para a aplicação de visto, porque você vai passar por uma entrevista e quem está montando o seu processo, quem está estruturando o seu processo E2, vai ter que te orientar em 1, 2, 3, 4 reuniões, seja por Skype, sejam presenciais, de como será essa a sua entrevista junto ao consulado. Um agente consular, um próprio cônsul pode querer entrevistar você pessoalmente, você será entrevistado juntamente com o seu cônjuge, e eles podem pedir inclusive a presença dos seus filhos. O que você vai dizer? Você conhece bem do seu negócio? Muitas vezes as pessoas compram franquias e simplesmente recebem um business plan em cima da mesa e falam, olha, isso aqui é o seu negócio, prazer em conhecê-lo, estude, e é isso que você vai falar lá. Então, assim, é muito importante que vocês tenham afinidade com quem está montando o seu negócio, com quem está montando o seu processo, e o que essas pessoas vão te orientar na hora de fazer essa entrevista. Tem clientes meus que eu faço 5 Skypes, tem clientes que eu percebo que eles participaram tanto do processo de implantação e de documentação para a montagem do processo do visto E2, que a gente em 2, 3 reuniões a gente percebe que as pessoas estão afinadíssimas, super estruturadas e com perfeita noção do que estão falando. Então a gente não precisa fazer 4, 5 reuniões, 2, 3 elas já estão extremamente seguras e equilibradas para ir para essa reunião. Depois da reunião é que para essa entrevista, depois dessa entrevista é que vocês vão saber se o visto foi aprovado ou se foi negado. Prazo para isso
do dia 1, vamos colocar aqui, ó, D1, tá? Onde você começa a montagem do processo, onde você inicia, ó, vamos começar hoje, tá? Nós normalmente demoramos aqui 40, 45 dias até a finalização do processo. Análise de mercado, estudo, montagem de processo, análise de documento, traduções, certidões, certificações, tudo feito aqui, registros, é tudo feito aqui, tá? 40 dias. Protocolou-se no consulado o processo, certo? Protocolado aqui, eles vão marcar o dia do fingerprint, certo? Onde você vai colher as suas digitais. Geralmente, 10 dias é a entrevista. E no dia da entrevista você sabe se seu visto foi aprovado ou se ele foi negado, certo? Então vamos colocar aqui num tempo corrido aqui, do começo da montagem processual até a decisão do seu visto, vamos colocar aqui 2 meses e meio no máximo, a menos que surja alguma situação atípica no meio do processo que atrase um pouco essa parte aqui. Pode acontecer? Pode. Implantação da sua empresa, aprovação de alguma licença de prefeitura, algum tipo de licença do Estado, ou demora na entrega de algum tipo de equipamento, ou você resolve importar um equipamento. Teve um cliente nosso que montou aqui nos Estados Unidos uma fábrica de costura específica, um tipo de costura específica. Ele trouxe uma máquina da China. Demorou 2 meses e meio para chegar a máquina. E como é que a gente vai juntar um invoice de uma máquina dessa daqui num processo? Como é que eu vou deixar de protocolar um processo sem essa invoice? Como que eu vou juntar a invoice de desembarque da máquina nos Estados Unidos sem ela estar aqui efetivamente? Então a gente teve que aguardar e acabou demorando um pouco mais do que esse processo. Mas são situações atípicas. Geralmente aqui 2 meses e meio, vamos colocar aqui 70 dias é o prazo médio comum para início e fim de um processo de visto E2, certo? Bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso. Eu tenho certeza que trouxe bastante informação, dúvidas vão aparecer. Quem tiver alguma dúvida importante, relevante, deixa aqui nos comentários. A gente vai, no último vídeo, como eu falei para vocês, nós vamos fazer agora um vídeo sobre L1, sobre os vistos EB1 e EB2, sobre visto EB5, e nós vamos fazer o último vídeo, que será um apanhado geral de perguntas e respostas que forem relevantes, que forem colocadas aqui no comentário dos vídeos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.